Amém, irmãos? Amém. Graça e paz do Senhor mais uma vez. Amém. Os irmãos estão retornando ao intervalo, os irmãos aqui oraram, né? Impondo as mãos. E essa é a nossa crença, né? Que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Amém. Confesso aos irmãos que é muita alegria, né? Ver os irmãos reunidos aqui, perseverando, né? Como parte da igreja do Senhor aqui em Camaçari. E sempre me faz lembrar, né? Do início, né? Quando há 17 anos atrás, fui reunir com os irmãos, estava ali em Cajazeiras, com um grupo, às vezes, 3, 4 pessoas reunindo. E aí, hoje, né, tá ali Castelo Branco. Só que nasce grande é elefante, mano. E graças a Deus, o Senhor é aquele que ele dá o crescimento à sua igreja, né? Amém. Ao seu povo. O que ele deseja é um coração disponível. E eu confesso aos irmãos que se eu fosse embora agora aqui, irmãos, de coração, o Senhor já tinha ministrado no meu coração, através dos louvores, das orações e da palavra que eu ministrava aqui no Partir do Pão. E de fato, nós somos esses trabalhadores mesmo da última hora, né? Aqueles que não serviam para nada, nada prestava, né? Mas estavam ali, aguardando, ainda que conscientemente, algo acontecer em nossas vidas, porque nós não tínhamos conhecimento de Deus, nós não éramos amigos dele, éramos distantes, nos orgulhávamos dos nossos pecados, mas o Senhor nos buscou, nos encontrou, nos tirou das algemas da morte, do lamaçal do pecado, e graças a Deus por isso, porque os irmãos continuem perseverando, sabendo que de fato não é nada, mas existe uma grande responsabilidade que o Senhor colocou no coração de cada um de nós, e sempre com verdade, sempre com realidade, e vivendo a palavra do Senhor. Diz que os irmãos alinhados cresciam, o povo olhava e via como eles viviam e caía na graça, e a igreja ia se crescendo em números de pessoas, mas era como eles viviam o seu dia a dia, né? E que o dia a dia dos irmãos seja um dia a dia de frescor da vida de ressurreição, né? Irmão, deixe sua Bíblia aberta em Salmo 73. É a palavra que está no meu coração, a carga no meu coração há um tempo, né? Salmo 43. 7:3. 7:3. E quando nós pensamos, né, em Asaf, nesse Salmo 73, quando vem a palavra Asaf no meu e no seu coração, muitas das vezes, ela vem no automático, não sei se essa é a sua experiência, mas no automático é o homem que quase escorregou, né? Então, assim, Salmo 73, quem conhece? Vida de Asaf. Aí vem somente o homem que quase seus pés escorregaram. Mas existe uma história, existe uma vida por detrás dessa experiência. O Salmo 73 relata uma experiência vivida por um homem chamado por Deus, por um homem que foi escolhido por Deus, pelo rei Davi, um homem que servia ali ao rei, com seu símbolo, com seu instrumento, com muita alegria no coração, desfrutou de muitas experiências, treinou pessoas, preparou pessoas, liderou, testemunhou do Senhor, viveu maravilhas do Senhor. Na construção do templo de Salomão, diz que eles estavam levando a arca do Senhor, diz que a presença de Deus inundou de tal forma aquele ambiente que os sacerdotes não conseguiram entrar no templo. Então Asaf, ele experimentou, ele desfrutou de toda essa realidade. Existe uma realidade na vida de Asaf que talvez eu e você nunca iríamos conhecer, nunca iríamos conhecer esse homem, talvez se não fosse esse salmo. Esse salmo nos despertou para conhecer Asaf. Talvez se não tivesse essa história aqui, aparentemente uma história difícil, dura, para cada um de nós aqui, e vou fazer algumas perguntas retóricas, não precisam responder.
Talvez você hoje teria coragem, você teria hoje coragem no espírito para chegar aqui na frente e falar de todos os seus pensamentos, de tudo que se passa no seu coração, na sua vida, com muita realidade, com muita franqueza, diante do Rei, diante do Senhor, diante dos irmãos. Nós, por muitas das vezes, nós temos muita facilidade de falar de nós. Na quarta-feira foi uma reunião gloriosa, eu estava dizendo para Paulo, uma reunião maravilhosa, todo mundo trouxe uma contribuição, mas eu voltei para casa, contei para a Aline, conversei com o Camilo ontem na comunhão, que o que mais trouxe impacto e está falando muito ao meu coração foi o falar de Arminda, que ela não lembra do livro, não lembrou do autor, não lembrou do nome do livro, mas ela disse que o personagem, o homem do livro, a biografia que ela estava lendo, disse que ele decidiu não falar mais dele mesmo. Tomou uma decisão. Vou testemunhar, mas não quero mais falar de mim mais. Só do Senhor. E de mim eu não falo mais. E se hoje eu e você tivesse uma oportunidade aqui na frente, nós iríamos procurar falar do melhor de nós. E estamos aí diante de redes sociais, diante de um mundo que as pessoas querem se mostrar o que não são e nem o que estão vivendo. E graças a Deus, hoje nós temos essa experiência de Asaf para nos mostrar que no meio das nossas crises, no meio das nossas dificuldades, sofrimentos, lutas interiores, porque essa luta aqui, Asaf viveu no seu interior, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos um Pai que conhece o nosso coração, a nossa mente, tudo que se passa em nosso coração e nossa mente, só o Senhor conhece. Nenhum de nós aqui podemos conhecer. Como eu disse, eu não conheço nem a mim mesmo completamente. Só o Senhor que conhece. E diz a Bíblia que Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Ele nos esquadrinha por completo. E Asaf, ele declara essa experiência aqui já com uma certa idade. Não era com 16, com 20, era já diz que era entre 40 a 60 anos de idade. Que ele fala dessa experiência vivida, que talvez se fosse um jovem poderia chamar mais a nossa atenção, mas foi alguém que viveu algo espetacular na presença do Senhor, do Rei e de Deus, viveu experiências gloriosas, mas aqui neste momento ele está relatando algo que talvez hoje, quando você lê esse texto de Asaf, do Salmo 73, você vê que ele é tão atual como se fosse escrito hoje. Nesse exato momento, tivesse saído de uma impressora, copiadora, você pegando esse papel quentinho ainda em sua mão. E está aqui para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. E eu quero trazer algumas coisas, como sempre, no Salmo, na vida de Asaf, e fazer algumas aplicações para nossas vidas. E quer ver como nós temos dificuldade de falar dos nossos defeitos, das nossas mazelas. Eu costumo brincar e falar de entrevista de emprego. Eu não faço mais entrevista há um bom tempo, mas quem faz aqui e quem já fez, ou orienta alguém que fez, sempre diz, eu já disse para meus filhos, e Aline, você quando fazer entrevista, se prepare para uma pergunta que vão te fazer. A pergunta é, quais são os seus defeitos? E muitas das vezes nós temos dificuldade de falar dos nossos defeitos. Faça uma experiência quando você estiver no seu banho, quando você estiver lavando sua roupa, sua casa, ou estiver no seu trabalho, se pergunte só você no ambiente sozinho, diga assim, Alan, qual é os meus defeitos? Lucas, quais são os meus defeitos? Cite seu nome e pergunte quais são os meus defeitos. Para você ver como vai ser difícil você encontrar os seus próprios diante de si mesmo. E ainda mais falar do que você pensa e do que está no seu coração. E aí nós falamos assim, poxa, eu vou falar do meu defeito, eu vou estudar. Vou estudar como é que eu vou falar do meu defeito. Aí você vai estudar. Que defeito eu poderia falar se na entrevista de emprego me perguntasse qual são os meus defeitos? Aí você quer arrumar um defeito que ele fique associado, ele fique cocheando entre ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Camuflado. Maquiado. Como é difícil, irmão, falar de nossas crises.
como é difícil expor os nossos defeitos. Mas Carlos já preparou o caminho, o Senhor já preparou o caminho, e graças a Deus, aqueles homens ali, eu nem sabia disso, que coisa gloriosa, eram homens que tinham muitas limitações. Eu nunca vivi isso, cara, nunca vivi isso também. Mas eu fico imaginando aqueles homens na praça ali. Você me levou a olhar para aquela praça e ver aqueles homens saindo de casa, às vezes com filho em casa para alimentar, para suprir, e dizer, vamos para lá, se chamar, chamou. E na cabeça deles, o que eles iam trazer para casa não era o valor do ordinário, era o valor de 1 hora, que talvez, não sei se dava para um pão, para dividir para todo mundo, não sei o que dava ali. Se dava para comprar um pouco de trigo, para fazer uma bolachona de trigo e todo mundo comer com água, não sei. Mas eles iam na expectativa de trazer alguma... Eles não estavam pedindo esmola, mas algum trocado. Mas graças a Deus o Senhor nos chamou. E mesmo sendo vaso de barro, Ele depositou um tesouro maravilhoso em nossas vidas, que é a vida dele. A vida do Senhor está em nós, nesse vaso de barro, que mesmo que se desfazer na mão do oleiro, ele é capaz de levantar, moldar, tampar todas as brechas para que essa vida não vá se esvaindo. E é bom estar na mão dele, é bom estar sob o cuidado dele. O encorajamento nessa manhã é: você e eu não estamos à mercê de nós mesmos. E graças a Deus por isso. Nós estamos na mão de Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. E eu vou ler com os irmãos 2 textos e depois eu vou discorrendo e citando os textos e fazendo as aplicações para nossas vidas. O contexto é que o rei Davi consultou os sacerdotes, irmão, convocou todo o povo de Israel para buscar a arca do Senhor. Trazer a arca do Senhor para o meio do seu povo. E aí ele chamou todo mundo que parecia bem trazer a arca do Senhor, foi lá, buscou a arca do Senhor, colocou no carroção novo e especial. Abre um parêntese, esse carroção novo e especial é a mesma carroça, não é uma mesma carroça, mas o mesmo modelo de carroça que os filisteus levavam a arca do Senhor. Colocou, né, nesse carroção de boi, e aí foram e lhe disse: olha, eu quero que vocês vão carregando a arca do Senhor, cantando, jubilando alegremente, com os instrumentos de corda, se alegrando, e vamos levar a arca do Senhor. Mas diante dessa trajetória, todo mundo conhece a história, diz que o boi tropeçou, colocou a mão na arca e morreu de morte fulminante. E ali Davi se indignou, Davi ficou triste, e ao mesmo tempo ele disse: meu Deus, ele foi tomado de um temor tão grande que disse: meu Deus, como é que eu posso carregar essa arca? Como é que eu posso levar essa presença? Ela trouxe morte. Isso já nos deixa uma lição para nós. Por melhor da intenção que nós estejamos, por mais jubiloso que seja o momento que estamos juntos, e é para ser mesmo, porque quem carrega a presença de Deus é uma manifestação clara, é manifestação de alegria, de júbilo, de celebração. Não tem como associar alguém que leva a presença de Deus a uma pessoa triste, a uma pessoa abatida, oprimida, cabisbaixa. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas não teme mal algum, porque o Senhor está conosco. A gente pode passar por tristeza, mas não podemos permanecer nela, porque o Senhor é a nossa alegria. Nós podemos passar por escassez e por deserto, mas nós não podemos permanecer nele de forma tristonha, porque o Senhor é aquele que nos dá uma roupa no deserto, calça nossos pés no deserto, abre manancial no deserto, providencia pão no deserto, carne no deserto. Ele é a coluna de fogo, é a nuvem de glória no deserto. Ele é aquele que sustenta nossas vidas no deserto. Então nós podemos sim passar por todas as situações. No mundo terei aflição, muitas, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Temos aflições sim, temos nossas batalhas, mas Ele é conosco. O diferencial do crente é esse, que o Senhor é conosco.
Nós podemos passar por situações, mas a presença dele é em nossas vidas. Mas a marca do cristão é a marca da alegria. A marca do cristão é a marca do júbilo. A marca daquele que tem a presença é a marca de celebração. E essa estava no coração daqueles músicos, daqueles levitas, mas por não consultar o Senhor, está lá no texto, depois você vê 1 Crônicas 13, 14, 15 e 16. Por não consultar o Senhor, Davi levou na carroça de boi. E muitas das vezes, por mais que seja a nossa intenção maravilhosa, se nós não consultarmos o Senhor para cada situação que Ele colocar diante de nossas mãos, aquilo que parece bem, se o Senhor não te der a direção total, isso aqui é só como uma figura que vai trazer para nós, é morte. O Senhor, Ele quer ter a primazia total. Se não for total, vai gerar morte em algum momento. E a morte é como um sinal para nós, para mostrar que Deus tem uma vontade, que Ele tem um desejo, que Ele tem um caminho, que Ele tem um jeito, que Ele tem uma forma. E essa forma só Ele tem. Então você é aquele que foi chamado, e eu, para carregar a presença de Deus. Mas de que forma? De que jeito? Será como os filisteus? Será que nós temos que viver como aqueles que não temem ao Senhor? Será que a minha vida tem que ser igualzinha a pessoas que não confessam o Senhor como o seu nome? Como Senhor e Salvador de sua vida? Viver como o mundo vive? Porque a arca estava sendo carregada na carroça de boi, mas o Senhor colocou a arca dele em nossas vidas. Temos que carregar ela de forma dignamente. Carlos trouxe aqui, fomos chamados, é um privilégio, mas também temos uma responsabilidade de testemunhar, dizer, meu Deus, me ajuda, eu quero testemunhar o seu nome. Eu sou fraco, sou deficiente, tenho dificuldade, mas aperfeiçoa o seu poder nas minhas fraquezas, Senhor. Me sustenta, me segura. Como é que o Senhor quer, Senhor? Como é que o Senhor deseja? O Senhor colocou a sua presença em minha vida, eu nem esperava. Estava condenado à morte eterna, mas o Senhor me chamou, não tenho dignidade de estar em tua presença, mas você colocou a sua presença em minha vida. Como é que eu devo carregá-la? Como é que eu devo carregar a sua presença na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, nos meus vizinhos? Como é que eu devo carregar a sua presença, Senhor? É de qualquer jeito? É numa carroça de boi? É nos ombros? Como é que o Senhor quer? E Davi, ele ficou muito abalado com a morte de Uzá. E aí ele botou a arca e pediu na casa de Obed-Edom, ficou lá por 3 meses, ele foi abençoado. E depois, mais uma vez, Davi vai adiante do Senhor. E ele diz, convoca todo o povo, convoca os levitas, convoca os sacerdotes. Nós vamos chegar em Asaf. A gente precisa entender esse contexto. A gente precisa entender tudo isso para chegar nessa história aqui, do Salmo 73. Aí Davi chama todo mundo, coloca ali e diz, olha, infelizmente, está lá, vai ler sua Bíblia, 1 Crônicas 13, 14, 15 e 16. Davi diz, infelizmente, eu não consultei o Senhor como deveria levar a arca do Senhor. Isso nos trouxe um grande prejuízo. O rei diz isso. Agora eu consultei. Quem leva é os levitas. Exclusivamente os levitas. Convocou os sacerdotes, convocou os levitas, chamou todo o povo e disse, santifique-se, se consagrem, porque essa é uma grande responsabilidade. Eu consultei a ele e ele me disse, quem leva é os levitas, nas arcas, não é na carroça, é nos ombros. E agora é com santificação, consagração, é dessa forma que ele quer. E por eu não ter consultado, isso gerou um grande prejuízo em nosso meio. O rei está falando isso. O rei chama os levitas, está lá o nome deles todos, eu imagino eles colocando eles assim diante do rei, dizendo, olha, vou fazer uma figura aqui, eu gosto de fazer linguagem, para levar vocês. Lucas, Cauã, Paulo e Arminda. Pronto. Vocês são responsáveis para levar a arca do Senhor nos ombros. Consagrem-se. Fale com seus familiares, com seus amigos, irmãos. Se consagrem, se santifiquem. Porque é dessa forma que o Senhor deseja que leve a arca do Senhor. E Davi diz, vocês aí vão escolher pessoas
para tocarem, para jubilarem, porque o Senhor também deseja isso. Aí os irmãos foram lá e escolheram. Sendo assim, 1 Crônicas 15, 17, sendo assim, os levitas escolheram primeiro Amã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parente deles, e também Etá, filho de Cuxafaz, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Aqui está dizendo que os levitas primeiros escolheram esses homens, os levitas, e nesse momento eles pegam a arca, novamente vão levando com júbilo, com celebração, com louvores, da forma que nós temos que carregar a presença de Deus, com muita alegria, com muita celebração, mesmo em momentos de dor. E cada um aqui, irmãos, passa a sua dor. Cada um aqui vive o seu momento. Cada um aqui vive o seu sofrimento. E nós não podemos medir o sofrimento alheio. Cada um tem o seu, cada um tem suas batalhas, cada um tem suas lutas. Só Deus e eu sabem das minhas. Só você e Deus sabem das suas. Mas Ele botou uma vida capaz em nossas vidas de se alegrar no meio da tristeza. Ele colocou uma vida em nossas vidas capaz de nos trazer paz em meio de situações não compreendidas. Uma paz que excede a todo entendimento. Só essa vida é capaz de fazer isso. Não está escrito, mas eu gosto das entrelinhas. Eu acredito que Asaf, conduzindo na presença de Deus com muito afinco, com muita dedicação, tocando o seu símbolo, como os outros, e o rei observando como cada um servia a ele, como cada um se separava, como cada um se santificava. E o rei toma uma decisão de escolher um para liderar todo aquele povo. E no capítulo 16, diz assim, versículo 7. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Yahvé, o Senhor, entoando um salmo de gratidão e louvor. Louvar o Senhor, invocar o seu nome, proclamar seus feitos entre todos os povos, cantai para ele. Aí tem um louvor que o rei pediu para que Asaf entoasse, de louvor, de júbilo. Mas diz aqui que nesse momento foi o tete a tete do rei com Asaf, pela primeira vez. Aí você se pergunta, o Senhor, o rei, se apresentou para mim e para você, tete a tete. Ele nos convidou, lembra de Mefibosete? Lembra dos trabalhadores que Carlos trouxe aqui agora de manhã? É essa figura aí. O Senhor foi ao nosso encontro e nos chamou de frente a frente, pela primeira vez um dia. Isso certamente trouxe muito temor e tremor, mas ao mesmo tempo um rico privilégio, uma grande responsabilidade. Naquele dia acho que caiu sobre os ombros de Asaf uma grande responsabilidade que ele deve ter dito, eu não sou capaz de levar, eu não sou capaz de suportar, eu não sou capaz de... Podia ser outro. Depois, quando vocês lerem, você vai ver que tinha quase 900 pessoas nesse serviço. O rei escolheu Asaf. Por que motivo? Nós não sabemos. Por que ele escolheu a mim? Não sei. Por que ele escolheu a você que está aqui sentado agora? Só ele sabe. Mas ele tem um objetivo, que você testemunha dele onde quer que você esteja. Ele quer alcançar vidas através da sua vida. E com muita alegria e júbilo você carrega essa presença. Existe uma grande responsabilidade que o rei colocou diante dos nossos ombros. E nesse momento o Asaf se depara com isso. Ele abraça essa responsabilidade e começa a treinar a outros, preparar outros para servir ao rei. E como se prepara? Como se treina? Não existe outra forma, irmão. Não é com a letra. Não é com a palavra dita, é com exemplo. E tem um verso que a irmã falou, e é um verso militar, a palavra convence, o exemplo arrasta.
a gente vai ver lá na frente que isso é muito forte na vida de Asaf. E diz que Asaf, ele vai liderar aquele povo, treinar aquele povo, preparar aquele povo para servir ao Senhor. Olha que privilégio tem na minha vida e na sua vida, mesmo a gente não vendo em nós capacidade alguma, que não temos nenhuma, mas ela habita uma vida em nós que ela pode me habilitar, ela tem a capacidade de me habilitar para eu treinar outros. Aí, para a glória de Deus, eu quero citar você, para a glória de Deus, sabendo que você não tem condição alguma de servir o Senhor nem em si mesmo. Eu estava aqui observando você sentado, gesticulando para os jovens que estão começando aqui. É isso mesmo. É treinar outros. É preparar outros. Se Deus deu um dom, Deus deu uma graça, é para contribuir para a glória dele. Amém. Irmãos que falam a palavra é para ouvir outros. Qual é o pai e a mãe que vê uma criança? Qual é o pai e uma mãe que vê uma criança falar bobagem, não sorrir? Não se alegrar, mas o problema não é o falar bobagem, o problema é o coração da criança. O coração da criança é um coração puro, um coração limpo, íntegro. E ela fala, aga, mamãe, e você se acaba de rir. Se alegra, chora, até que chora, papá, não fala nem papai direito. Mas você sabe que aquele coração é todo puro. Por isso que o Senhor diz, venha diante de mim como uma criancinha. Venha como uma criança com um coração puro. E quantos nós podemos ouvir palavras maravilhosas, mas discernir que aquele coração não está adequado, não está diante do Senhor de forma adequada, não está com o espírito adequado, ele não traz alegria, traz tristeza, então se gargalha. E eu não vou citar irmão nenhum aqui, não vou citar ninguém, mas você vai pensar em vários irmãos. Já tem vários irmãos que eu conheço, que eu convivo, que ele vai falar assim, se dote, e quando você, irmão, faz você ver com o coração puro, um coração que deseja transmitir a vida de Cristo, a vida de Deus, esse o nosso desejo, irmão. O rei, quando chamou para carregar a arca, ele está dizendo, carregue a presença de Deus, se santificando e se consagrando, só tem essa maneira, se separando para ele, jubilando ele. Temos sim, irmãos, práticas espirituais que devemos seguir, ler as escrituras, se encharcar nas escrituras, ler, estudar, ler livros, fazer tudo o que for possível. Mas não esqueça, a vida que habita no nosso espírito, diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos guia para dentro de toda a verdade. De lá que o Espírito Santo de Deus nos ensina acerca de todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas. Não tem nada de fora. Nada de fora. Ensina a ser pai, ensina a ser filho, a ser amigo, a ser colega, a como ser um trabalhador. Ensina como você lidar com as pessoas, como você fazer uma comida, como você se alimentar, como você andar, como você se vestir. Esse Espírito ensina todas as coisas. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós não consultamos o Senhor nas pequenas coisas. Ignoramos a vontade de Deus. E podemos trazer grande dano à vida da igreja. Podemos trazer morte para a vida da igreja. Com chamado, com sendo designado pelo rei, com júbilo na boca, mas não está ainda de forma adequada, porque não está no prumo do Senhor. O prumo do Senhor para mim e para a sua vida é o dele, não é o meu. Pode ser que eu esteja falando aqui, até aí está fora do prumo, só o Senhor me conhece, eu não conheço a mim mesmo, não. E quanto mais próximo de Deus, mais você vê as misérias que nós somos. Paulo disse que ele começou dizendo que era o menor dos santos. E terminou sua vida dizendo que ele era o pior dos pecadores. Olha que progresso na vida desse homem. Eu não sei como é que eu e você nos enxergamos hoje. A gente pensa que é tanta coisa. Nós temos o privilégio de carregar a presença de Deus. E temos que carregar de forma santificada e se consagrando diante dele. E Asaf recebeu essa responsabilidade. E aí começou a preparar as pessoas, começou ali a ajudar os outros, começou a preparar, tocar os instrumentos, começou ali a estar próximo, incentivando, e dentro de casa, vivendo essa realidade, vivendo essa vida.
vivendo essa atmosfera, levantando, jubiloso, se alegrando, e teve um dia, você vai ver lá, eu vou ganhar tempo aqui, que a gente nem entrou nos Salmos ainda. Aí teve um dia que o rei chamou os 4 novamente. Ele diz assim, Asaf, chame seus filhos. Chame seus filhos. Seus filhos vão tocar instrumentos e profetizar na minha presença. E você, Asaf, vai liderar os seus filhos. A responsabilidade é sua. E aí? Será que você teria hoje essa condição? Imagine Asaf chegando em casa. São 4 filhos que foram lá, não sei se ele tinha outros, mas que os que foram servir, foram 4. Um parêntese, filho nunca é um problema para nós nos santificarmos e nos consagrarmos. Nunca deve ser. Filhos têm que estar introduzidos na comunhão. Amém. Filho tem que estar no meio dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de algumas irmãs que aqui estão, e outros que reúnem, outros pais que reúnem no nosso meio, que nunca deixou de estar junto por causa do filho, que estava agitado, que é de colo, que está ali perseverando, está ali avançando, e hoje esses meninos estão servindo, muitos deles aqui serviram ao Senhor, perseverando juntos. E já vi muitos que não empurra, não leva, não coloca, não enxerta, não inculca, e os filhos estão distantes do mundo, e agora está colhendo o fruto de uma vida que nunca colocou os filhos introduzidos na comunhão. E agora está se cobrando, meu Deus, meu filho está cocheando entre 2 pensamentos, mas é o fruto de uma vida que foi semeada para estar distante da comunhão, da vida da igreja. Aqui os irmãos, é na vida da igreja que o Senhor se manifesta. É na vida do corpo. A vida circula ali, ó. O meu sangue circula aqui dentro, ó. Não é normal meu sangue ficar pulando para fora, não. O sangue está circulando aqui dentro, ó, dentro do corpo. É aqui que o sangue circula. A vida de Deus circula no corpo. Glória a Deus. A vida de Deus circula dentro do corpo. E Asaf chega em casa, depois você olha lá, os 4 filhos dele. Aí você imagina, se eu chegasse em casa e Cauã, Alane, senta aqui. Olha, o rei me colocou uma grande responsabilidade. Você vai servir agora ao rei. Com seu instrumento de corda. Você vai servir e vai profetizar. Se consagre. Aí Cauã me olha assim. Peraí, pai. Me ajude. Vou usar o termo até nosso que a gente... Me ajude a te ajudar, meu pai. Nem você se submete ao rei. Eu quero que eu me submeta a você. Senhor. Nem você se submete ao rei. Você quer me liderar, pai? Você quer liderar a minha vida? Você não é nenhum exemplo de um líder, de quem carrega a arca de Deus nos ombros? E agora você está dizendo que o rei falou para você me liderar? Mas não aconteceu isso não. Asaf pegou os filhos dele, eles foram, serviram. 1 Crônicas, capítulo 25, olha lá. Eles serviram, profetizaram na presença do rei, sob a liderança de Asaf. Que glória, né? Glória a Deus. Que testemunho, meu Deus. Como nós precisamos de famílias, de relacionamentos vivos, santos, verdadeiros, íntegros. Não sem limitação, porque somos ilimitados, mas confiando naquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O Senhor não nos chamou porque a gente tinha capacidade nenhuma, muito pelo contrário, éramos deficientes. Totalmente somos em nós, mas nele nós temos toda a capacidade. Neles nós somos completamente habilitados. Aí diz que nesse contexto todo, dessa história maravilhosa de Asaf, eu e você, quando pensa em Asaf, só pensa que ele os pés quase escorregaram. Como fica marcado, né? Como marca, né? Como marca uma quase queda, né? Como marca um quase deslize, né? Mas graças a Deus foi um quase. Foi um quase, Edna. Porque a mão do Senhor estava ali, ó, segurando. Glória a Deus.
talvez na cabeça dele, ele falando, relatando essa experiência, porque é ele que relatou a experiência. Não tem como descobrir essa experiência. O Espírito Santo deixou aqui registrado para o nosso ensino, diz que o Salmo foi Davi que escreveu, então imagina ele falando para o rei, contando essa experiência. Se foi ele que escreveu, mesma situação. Ele escrevendo isso, imagine. Ele relatando ou ele mesmo escrevendo, não importa. O que importa é que a experiência que ele viveu saiu e ficou para nosso ensino. E talvez nele ele estava caído. Mas graças a Deus, na perspectiva divina, ele estava escorregando. Ele não estava caminhando de forma adequada. Estava patinando. E graças a Deus nós podemos hoje ter convicções em nossos corações. E quando ele começa a escrever o Salmo, ele diz: verdadeiramente Deus é bom. Ele fala, verdadeiramente Deus é bom. Ele vai contar a sua experiência, mas ele começa pelo fim. Ele diz, eu estou em crise, eu estou em batalhas, eu estou pensando em coisas que eu não deveria, estou em posição que eu não deveria, estou fazendo o que eu não deveria, estou da forma que eu não deveria, mas graças a Deus, o Senhor é aquele que não muda. Ele é bom. Ele é bom. Eu oscilo, eu mudo, eu cochilo, eu patino, mas ele não. Ele é Deus imutável. Ele é Deus que não sofre sombra de variação nenhuma. Ele é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Aí ele começa, quanto a mim, quanto à minha vida, aí ele começa a descrever que em algum momento na história dele, diante de tudo que nós contamos aqui, dessa gloriosa trajetória, cara, não é gloriosa, cara? Ele começa a dizer, quanto a mim, quase os meus pés se escorregaram. Em algum momento da sua vida, ele servindo, diz que lá em 1 Coríntios 15 ou 16, diz que o rei pediu para ele servir todos os dias no templo. Todos os dias. É uma vida que temos que dar testemunho todos os dias. Não é domingo só, não é terça e quinta, domingo, quarta, sexta, é todos os dias. Todos os dias. E às vezes nós costumamos dizer, vou para a reunião de domingo para me preparar para a semana. Não. Nós nos preparamos na semana, nos buscamos para na reunião de domingo manifestar o que vivemos na semana. Amém. E graças a Deus por isso. Aí diz que ele, quanto a mim, quase os meus pés se escorregaram. Em algum momento da sua história, usando a frase de Carlos, em algum momento da sua vida, ele começou a se deparar com algumas coisas que nós nos deparamos no nosso viver diário, no nosso dia a dia. Em algum momento aquilo ali começou a trazer nele inquietação no início. E ali ele foi pensando um dia, pensando dois, pensando três, e aquilo ali foi causando um acúmulo de pensamento no seu coração e na sua mente. E diz a mim, ele começa a dizer, quanto a mim, meus pés quase escorregaram, porque eu comecei a acumular inveja dos arrogantes e de ver prosperidade nos ímpios. Ele começou a associar uma vida que ele foi chamado para ter o Senhor como sua herança total, chamado para servir ao Senhor diariamente, dia por dia, se santificar, se consagrar, preparar outros, mas em algum momento ele disse, pô, isso aqui também tem que se associar com a minha vida andando de uma maneira adequada, eu tendo suprimento, eu tendo dinheiro, eu tendo riqueza, os dois crescem juntos, às vezes não vai crescer junto, uma vez ao contrário, às vezes pode ser junto, às vezes não pode. O mais importante é isso aqui. Enquanto é isso aqui, cabe ao Senhor. Se assim Ele quiser, eu fazer. Mas senão vai acontecer, você vai estar aqui e de fato não tem associação nenhuma. A gente que muitas vezes em nossas limitações faz essa associação. De igual modo, eu quero abrir um parênteses e dizer, não tem nenhuma associação também com quem está próspero, rico, abastado, cheio de riqueza, cheio de prosperidade, dizendo que Deus está ali também, não tem nenhuma associação também não. Às vezes o irmão, então uma pessoa pode estar completamente com o coração inadequado, distante de Deus, mas está prosperando, a gente não consegue entender essas coisas. Azar viveu essa crise. Eu estou servindo, estou treinando, meus filhos estão sob minha liderança, estou dando testemunho, mas eu estou sofrendo, eu estou acumulando inveja dos arrogantes.
Uma característica de um arrogante, sabe uma característica do arrogante é alguém que ele não se submete a ninguém e a nada. Ele tem vontade própria. Ele tem a sua própria vontade. Asaf estava sentindo inveja de pessoas que tinham vontade própria. Fazia o que queria. O homem, nós vemos aqui, para aquele foi escolhido, para aquele foi chamado. E no coração dele, na sua mente, quando ele começou a contemplar essas realidades, ele sentiu inveja, desejo. E nós sabemos inveja na Bíblia como é podre, quando apodrece os nossos ossos, quando definha a nossa vida. E a inveja mata primeiro quem sente, depois você mata alguém, mas a você é o primeiro que morre. Depois você mata alguém, não foi assim, Caim e Abel? E diz que ele olhou isso, e muitas vezes nós que fomos chamados a esse rico privilégio, podemos olhar para nossas vidas e dizer, poxa, eu vou fazer a aplicação aqui, talvez até não está no contexto, mas eu preciso fazer essa aplicação, né? Me permitam os irmãos. Às vezes nós podemos olhar, o contexto aqui, pelo que eu entendo do Salmo, é o contexto dos ímpios mesmo, que não tem o Senhor, o povo que não tem o Senhor. Mas eu quero aplicar para a nossa realidade. Às vezes nós podemos ter essa tentação. Dizer assim, Carlos, poxa, eu não sinto liberdade para fazer tal coisa, eu não sinto liberdade para tomar uma decisão, para fazer isso, fazer aquilo, e aquele irmão vive como quer, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Ele não se submete à vontade do Senhor, e aquilo ali pode tomar conta do nosso coração. E em vez de a gente olhar para o privilégio das restrições do Espírito Santo em nossas vidas, nós olhamos muitas vezes a liberdade que o outro está tendo para viver uma vida libertina. E às vezes podemos ser tentados a mudar de foco. Que às vezes a pessoa está usando a liberdade para dar ocasião à carne, e nós às vezes somos restritos pelo Espírito Santo para ter uma vida guardada, santificada, glorificando o nome do Senhor, e podemos sentir inveja de alguém que está vivendo de maneira regalada. Às vezes eu estou passando por uma crise financeira, uma crise no casamento, uma crise de porta de emprego, e me santificando, me consagrando, servindo ao Senhor, visitando, fazendo a obra, me doando para o Senhor, e a pessoa está ali vivendo de qualquer jeito, prosperando. Eu vou viver com aquele irmão. Você não precisa falar não, irmão, mas pode passar, passou na cabeça desse homem, Asaf, que a gente contou aqui a história dele, como ele chegou até aqui. Quem dirás nós? Quem dirás nós? Isso tudo estava no campo do seu interior, não estava nada exposto aqui não, irmãos. Essa aqui é uma batalha interior, não é uma batalha vista aos olhos nus, não. E Asaf diz, eu tive inveja dos arrogantes, de pessoas que viviam como queria, faziam o que queria. E às vezes nós podemos cair nessa tentação, homens, mulheres, jovens, dizer, rapaz, olha como vivem esses ímpios, olha como eles vivem, ó, fazendo o que quer, jovens, namorando com quem quer, ficando com um e com outra, nós casados, o cara do meu trabalho fica com 3, 4 mulheres, rapaz, 4 mulheres na rua, 5 mulheres na rua, as mulheres, olha as mulheres como se vestem. Irmão, eu não estou falando nenhuma bobagem aqui não, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida disso. Não estou falando bobagem nenhuma aqui. E muitas das vezes nós podemos olhar isso e dizer, meu Deus, sentir inveja no coração e acumular essa inveja no coração. E se tratando por nosso meio, pior ainda. Pior ainda, porque muitas vezes podemos nutrir isso no coração. Mas ninguém está vendo, só o Senhor que está vendo. E diz que eles não passam crises. Asaf começou a observar as pessoas e ver que eles não passavam crise. Na cabeça dele, na ótica dele, ele começou a tirar os olhos daquilo que foi chamado, daquilo que foi colocado nos ombros dele, e começou a contemplar aquilo que não era para ele contemplar. Aí eles não passam por crise, é uma crise por dentro da outra que eu estou vivendo, e eles não passam por crise nenhuma. E Asaf talvez estava olhando até para os irmãos que estavam servindo,
adequadamente, a gente passa por crise e eles não passam por crise nenhuma. Não passa por sofrimento. Seu corpo é esbelto, saudável. Ele começou a contemplar até o físico da pessoa. Não passa por crise, não passa por sofrimento, é esbelto, é saudável. Eles são livres do fardo do cotidiano. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, aquilo que era um privilégio passa a virar um fardo. E às vezes eu tenho certeza, o Espírito Santo está falando ao meu coração e ao seu. Não estou falando bobagem, não. Às vezes pode se tornar um fardo aquilo que antes era um privilégio. Reunir, estar junto, estar na comunhão, visitar, ser visitado, viver a vida comum da igreja, se relacionar, pode virar um fardo se nossos olhos mudar, se nossos olhos desfocar. Asaf diz que eles não passam por fardos cotidianos. E que o Senhor nos livre disso. Amém. Que seja sempre um motivo de grande alegria estar junto, estar reunido, estar servindo ao Senhor, porque para isso fomos chamados. Amém. Eles são livres dos fardos cotidianos, não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. A saúde dele não é tocada. E o povo que está te servindo está sendo tocado, está sendo afligido, é com crise, é com finança, é com doença, o corpo cheio de debilidade, cheio de problema, e não está batendo, está se consagrando, está servindo ao Senhor e está sofrendo tudo isso, e vê essas pessoas aí vivendo desse jeito. O que Asaf estava enxergando é que os pés dele estavam patinando e os pés daqueles homens estavam firmes. Ele diz, eles estão firmes na sua riqueza. Eles estão prosperando de tal forma que a confiança deles está na riqueza. Então, desse jeito aí, eu estou percebendo, será que foi em vão eu ter me santificado? É uma pergunta que ele faz. Será que foi em vão que eu purifiquei as minhas mãos na inocência? Será que eu vivi uma vida em vão de santificação e purificação? Diante do Senhor, diante de tudo que eu estou contemplando? Mas ele esqueceu que a herança dele não era uma herança terrena. A tribo de Levi, a herança era os próprios Senhor. Quando na divisão das terras lá, o Senhor diz, eu sou sua herança. E diz que ele tentou contemplar, imaginar essas coisas, entender tudo isso, ficou gastando tempo tentando entender tudo isso, e foi um trabalho além das suas forças. Você já passou por crise assim? Você já passou por situações dessas? De você enfrentar batalhas internas e externas? De você tentar entender e não conseguir ser além das suas forças? Confesso aos irmãos que esse texto eu tenho compartilhado, tenho vivido na sua íntegra. Eu estou enfrentando uma batalha, até fugindo do meu desejo que eu quero, que a Arminda trouxe compartilhar, mas tem batalha que a gente enfrenta e que a gente não consegue entender os porquês. Mas é melhor entrar na presença de Deus. Amém. Amém. Entre ficar com entender e ficar com entrar, é melhor entrar na presença de Deus. Amém. Entender, a gente vai sucumbir, vai ficar para além de nossas forças. A gente não vai conseguir compreender. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Amém. Os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso. Diz que Asaf ficou gastando tempo tentando entender isso. Tentando entender como é que aqueles homens viviam de um jeito e ele estava vivendo e o povo dele, do Senhor, vivendo de outro. Acumulando aquilo ali, acumulando no coração. E eu acredito que ele estava ali diante do Senhor, vivendo essa realidade no seu interior, mas ninguém sabia. Ninguém sabia disso. Ele só passou a relatar isso aqui, eu acredito que ele só relatou depois que ele entrou na presença de Deus. Quando ele decidiu entre ficar em tentar entender tudo isso, e viu que era um trabalho muito difícil para ele, de compreender aquela situação, e ele lembrou, pensou e meditou em tudo que o Senhor já havia feito na vida dele.
qual era a posição que ele deveria estar, qual era o lugar que ele deveria estar, aonde ele deveria estar, da forma que ele deveria estar. Então, naquele momento, durante aquele período, não vou entrar nesse assunto porque eu acredito que Asaf não deixou de estar servindo ao rei. Ele estava servindo, vivendo todas essas crises. Esse entrar, para mim, é o estar ali exatamente. É como se, fazendo uma aplicação, como se você e eu, muitas vezes, está aqui, mas não está. É como se você estivesse fazendo, mas não está ali. No automático, vamos colocar assim. E com quantos de nós às vezes tem essa impressão de que, poxa, eu estou no automático, ou será que aquele irmão está no automático? Parece que eu estou ali, mas não estou. Eu penso que Asaf viveu um período, numa crise dessa. Mas quando ele decidiu ver que de fato qual era a posição dele, onde o Senhor chamou para ele estar, onde o Senhor colocou a responsabilidade e o privilégio de servir ao Senhor, ao rei, ele decidiu, mesmo em minhas crises, mesmo em minhas batalhas, mesmo em as perguntas sem respostas, ele decidiu entrar e para o lugar aonde ele não deveria sair e nem tirar os olhos. Ele se volta completamente para aquilo que o Senhor já havia feito e dito para a vida dele. Aí diz que ele começa a entender o fim deles. Que o Senhor colocou eles em terreno escorregadio. Olha como mudou a perspectiva. Ele diz que os pés dele quase escorregaram. Foi para ele, enquanto ele estava naquele ambiente, os pés dele estavam patinando, né? Quando ele entrou na presença, quando ele foi para o lugar que ele deveria estar, já mudou a perspectiva do terreno. Ele já viu o terreno deles escorregado. O Senhor mostrou, olha lá, ó, é o terreno deles que estão escorregadio, as incertezas da riqueza. Olha agora o seu. Quando ele olhou, Deus dele estava firme na rocha. Às vezes as nossas crises, as nossas batalhas, as nossas lutas vai querer nos mostrar que os nossos pés estão quase se esvailando. E o terreno escorregadio, porque nosso foco saiu daquilo que nós deveríamos estar olhando. E nós podemos olhar para as pessoas, às vezes ao nosso redor, e até em nosso meio, o pé dele está firme. Nós não temos esse poder, essa capacidade, não. Só o Senhor pode nos mostrar. Os vendavais, os ventos fortes, os rios, as tempestades, nunca é para mostrar, vamos dizer assim, para destruir a casa. Ali é para mostrar onde a casa está sendo edificada. É para mostrar qual é o fundamento daquela casa. As duas casas receberam vento, as duas casas receberam chuva, as duas casas receberam rios, as duas casas foram ventos impetuosos, mas só ficou de pé a casa que estava sendo edificada na rocha. Eu e você só estão de pé porque os nossos pés estão firmados nele. Amém. Mesmo em meio às nossas crises, mesmo em meio às nossas batalhas, mesmo em nossas lutas interiores, que ninguém conhece, que ninguém sabe. Tem luta aqui que nem sua esposa sabe, nem o esposo sabe. Ninguém sabe, mas você, Deus sabe. Ei, você não tem coragem de vir aqui falar o que Asaf falou, porque a gente nos ama demais ainda. A gente tem muito apego com nossa, reputação. Mas Asaf, aqui, já com entre 40 e 60 anos, tomou coragem para falar isso, para nos ensinar que homens que foram chamados podem viver crises, mas não podem permanecer nelas. Podem passar por lutas, por provas, achar que os pés estão escorregando, mas poder declarar, dizer, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque eu tenho um destino, o fim deles é destruição, o meu não. Os meus pés estão nas rochas. E, Senhor, obrigado porque a sua mão, eu sempre estive na sua mão direita, Senhor. Asaf está dizendo, Senhor, obrigado porque eu não consegui enxergar a sua mão me segurando. E agora eu consigo ver a sua mão me segurando na sua presença. Essas coisas ficaram claras quando ele se aproximou do Senhor. Quando ele se aproximou da presença de Deus. Tem coisas que nós tentamos entender, nós não vamos conseguir entender. Vai ser difícil para nós. É uma tarefa árdua. E tem coisas que nunca vamos entender aqui nessa vida.
Tem situações que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, Ele permite, Ele nos dar um sinaizinho por causa da nossa incapacidade, para a gente poder entender, poxa, então é isso que Deus queria fazer, igual o pai. Todo mundo aqui que é pai, Pinho, pai adolescente, já eu pai de adulto, Paulo, pai de adulto. A gente passou por estágio de paternidade, né, Pinho? Que nós, o nosso filho só bastava ele ouvir o não. Ô filho, para você o não é o suficiente. Não é isso? Chegou um momento que Daniel diz, olha Daniel, senta aqui. Ô filho, não, por causa disso. Pronto, esse é o estágio. Aí teve estágio que Daniel, senta aqui, ó, o tom de voz já mudou. Estou sonhando aí. E aí as coisas ficaram mais claras para Daniel. Mas teve momentos que ele não poderia ouvir algumas verdades. E nós fazemos isso na nossa paternidade. E tem momentos, tem situações que Daniel nunca vai saber. Tem crises que vocês viveram que Daniel nunca vai saber. Tem crise que eu e a Aline viveu que Cauã nunca vai saber, Alane. Nunca vai saber. Talvez nunca vai entender. Pô, porque minha casa naquele dia estava assim, porque minha mãe e meu pai passou por aquele momento tal, porque estava nessa. Talvez nunca entenda. E assim vai ser nós. Talvez o pai nunca vai explicar coisas para nós que nós passamos aqui. Talvez nunca vamos entender algumas coisas. Vai ser difícil, vai ser duro. É doloroso, é massacrante, é pesado. Tentar entender coisas que o Senhor não quer que a gente pare para entender. Ele diz assim, ó. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Aqui o Senhor me mostrou uma porta. A porta do reconhecimento. A antessala. Enquanto nós não reconhecemos que está difícil, que está duro, que está complicado, nós nunca poderíamos sair do lugar que nós estamos. Asaf diz, reconheci a porta da antessala. Aí a outra porta, até que eu entrei. Aí entrou na outra porta. E nós nunca podemos sair do lugar que estamos se nós não reconhecermos que nós não temos condição de entender muitas coisas. Aí ele começa a declarar que ele entende o fim deles. Ele compreende que o fim daqueles homens era perecer e o dele estava na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele me sustenta com as suas mãos. Eu estou firmado na rocha. Ele começa a declarar verdades que estavam se perdendo na vida dele, no meio da crise dele, no meio da batalha dele, no meio da luta dele. Ele começou a se apartar de verdades imutáveis, de que Deus é o sustentador, de que os pés deles estão na rocha, de que a herança dele é o Senhor, de que a confiança dele não está em riqueza, não está em prosperidade do mundo. O Senhor, não estou falando contra a prosperidade, se o Senhor quiser lhe dar, que lhe dê muito mesmo, para você abençoar outros irmãos. Mas se ele não quiser dar, quiser uma vida restrita para você, aceite também, glorifique também, jubile também ao Senhor, porque o maior privilégio que nós temos é da presença dele. Aleluia. O maior privilégio que nós temos é de servi-lo, é de treinar outros, com exemplo, não com palavras, com realidade, dentro de casa, de dentro de cara para a presença do rei. Olha aquilo que a gente começou de Asaf, de dentro de casa para a presença do rei. Que movimento maravilhoso. E agora ele está vivendo essa situação aqui. E quando ele entra na presença, as verdades começam a soltar diante dos seus olhos, que o Senhor começa a mostrar as verdades na presença dele. E ainda que o Senhor não nos mostre algumas verdades na presença dele, ele vai trazer para nós verdades imutáveis. Ainda que a gente não entenda, mas as verdades imutáveis ele vai trazer. Olha, filho, você é meu filho. Você está na minha presença, eu te chamei do ventre da sua mãe, eu morri pelos seus pecados, você está crucificado comigo, eu crucifiquei o seu velho homem e as suas paixões, agora eu sou a sua riqueza, eu sou agora aquele que sustenta você, eu sou seu pai, eu sou o cuidador da sua vida, eu sou seu intercessor, eu sou seu advogado. Eu sou a luz dos seus pés. Eu sou sua lâmpada nesse mundo perverso.
Eu sou sua alegria, eu sou sua satisfação. Eu sou o júbilo dos seus lábios quando era para você chorar. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos chamou para um rico privilégio de poder desfrutar da sua presença com júbilo, com alegria, com cântico. Não sem batalhas, mas nas batalhas vai mostrar que o Senhor nos colocou numa rocha inabalável. E Asaf, ele diz que embora, não, antes, ele diz, tu me dirige os passos. Ele viu que os passos dele estavam sendo direcionados pelo Senhor. O Senhor é aquele que conduzia a vida dele passo a passo. E no fim acolherás em glória. Ele sabia para onde ele ia. Ficou claro para onde ele ia. Qual era o destino dele? Será que isso traz um anseio no meu coração, no seu coração? Eu estou aqui nesse mundo, mas eu sei qual é o meu destino. Eu sei que Ele vai me receber em glória. Aleluia. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Ele diz, a quem tenho eu nos céus senão a ti? É o mesmo homem que estava declarando, será que foi em vão eu ter me purificado, ter me santificado? Será que foi em vão? Ele diz, a quem tenho no céu senão a ti, Senhor? E aqui a outra que é a mais difícil também. Porque nós ainda temos muito desejo, muitos anseios. Tem muita coisa em nosso coração, pelo menos no meu, que precisa o Senhor ganhar. Não sei se no seu. E assim, e na terra? Nada mais desejo além de estar junto a ti. Será que esse tem sido o nosso desejo diário? No céu nós não temos dúvida disso, que o Senhor é o nosso Deus que está no céu. Mas na terra, enquanto eu peregrino aqui, enquanto eu vivo aqui, quais são os anseios do meu coração? Quais são os desejos do meu coração? Para além do Senhor. Asaf diz, eu não desejo mais nada na terra, além de ti, Senhor. Mesmo meu coração desfalecido, mesmo meu corpo enfraquecido, mesmo em batalhas, mesmo em luta, mesmo esvairindo, eu não desejo mais nada a não ser o Senhor. Minha carne e meu coração defiam. Deus é a rocha do meu coração, a minha herança para sempre. Asaf está dizendo, Senhor, tem um Senhor no céu e na terra. Eu estou vendo que essas riquezas aí, tudo é ilusória. Mas é como se eu tivesse, ele vai dizer no Salmo, depois você lê com calma, porque eu adiantei um pouco. É como se o Senhor, ele faz uma figura de o Senhor ele estivesse em um sonho, vendo um sonho. E quando acordar, tudo vai se esvairir. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E Asaf dizendo, a quem tenho no céu senão a ti, a quem eu desejo na terra senão estar junto a ti, Senhor. Como é que eu posso desejar uma vida dessa na terra? Como é que eu posso acumular uma situação que o Senhor não desejou que eu acumulasse no meu coração? Como é que eu posso deixar o meu coração se encher de inveja de pessoas que vivem a vida como querem, que não tem, que a vontade dele não é a do Senhor? O Senhor não me chamou, não te chamou para a gente olhar para as pessoas e ver o que ela faz ou o que não faz. O Senhor nos chamou para olhar para o Senhor e ver o que a pessoa é em Cristo. O avanço que ela tem tido em Deus. E sim, devemos buscar exemplos na vida da igreja. E mesmo em meio às nossas batalhas, aqui nesta sala, você é um exemplo. Aonde você está na sua vida, na sua trajetória, você é um exemplo, sim. Lutas entre lutas e batalhas, em batalhas que não conseguem nem compreender, você tem perseverado, tem avançado, tem prosseguido. A presença de Deus é o lugar que nós podemos encontrar consolo e conforto. Que dinheiro nenhum pode comprar. O dinheiro pode comprar o conforto, mas nunca a paz. Nunca a paz. O dinheiro pode te levar em qualquer lugar deste mundo, mas nunca para o céu.
E graças a Deus, essas coisas ficaram claras na vida de um homem que foi chamado para dar um testemunho maravilhoso do Senhor, assim como eu e você. Aí ele diz: eis que perecerão do que de ti se afastam, tu exterminarás todos que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Graças a Deus, irmãos, ele pôde contar essa parte da vida dele para o nosso ensino e não permanecer, não prevalecer o quanto a mim quase meus pés se esvalarem, quase eu escorreguei. Ele pode finalizar dizendo quanto a mim, agora tem algumas versões que tem dois quanto a mim, ele diz quanto a mim, porém, bom, eu tenho por felicidade, por alegria, é muito bom estar na presença de Deus. Esse é o melhor lugar para eu e você estar. Encontrar essa felicidade, essa alegria permanente e eterna, é estar na presença de Deus. Na presença dele, a plenitude de alegria. Na presença do Senhor, o nosso rosto não fica confundido. Asaf diz que ele viu que é bom estar na presença de Deus. Amém. Que isso era a alegria do coração dele, mesmo em ver o seu corpo e seu coração definhando. Mesmo em ver tudo à volta de uma perspectiva que ele imaginava que seria da maneira dele, do jeito dele. Mesmo contemplando tudo aquelas injustiças, ele viu que os pés dele estavam na rocha, que a mão do Senhor estava com ele, segurando, que ele tinha um destino final e que a alegria dele, de fato, era estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança. Tem um momento da sua vida que Asaf não estava mais confiando. Tinha perdido essa confiança, olhando e tentando colocar confiança nas incertezas da riqueza, na incerteza da saúde, do corpo, de coisas que vai passar, que vai perecer, vai secar, vai murchar. Ele diz: em ti, Senhor, deposita a minha plena confiança. Para quê? Qual é o meu objetivo neste mundo? Qual é o meu rumo neste mundo? Para proclamar todas as tuas obras. Glória a Deus. Proclamar tudo que o Senhor fez e está fazendo. Esse é o grande chamado meu e seu como sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Como aqueles que foram chamados para estar carregando a presença dele nos ombros. Carregar a presença dele em nossas vidas é um rico privilégio. Nós não temos condição nenhuma, de fato, mas é um rico privilégio e uma grande responsabilidade. E nós podemos dizer para esse mundo que vive na contramão da vontade de Deus, e para nossa tristeza e dor, ver muitos que estão numa situação também, professando a fé em Cristo Jesus, o mundo afora, indo na contramão, indo na mesma mão desse mundo mau. Será que nós podemos dizer nesta manhã que o Senhor é o nosso Deus no céu e na terra eu não desejo mais nada? Que eu não tenho outra coisa para fazer nessa vida, que é proclamar as obras, as maravilhas do Deus Todo-Poderoso? Que o Senhor nos ajude. Amém. Que o Senhor nos mostre a cada dia o desejo, a vontade dele para nossas vidas, porque Asaf diz que quando ele levantava pela manhã, ele era atormentado. Todas as manhãs ele era atormentado com a batalha. Talvez essa também seja a sua experiência. Você toda manhã levanta, tem um leão para matar, um urso para matar. Mas graças a Deus, Deus é aquele que vê, né? Nossos ursos, né? Os leões que nós matamos no oculto, no escondido. Só ele vê as nossas batalhas diárias. E talvez essa seja a realidade de muitos aqui. Já levanta de manhã enfrentando batalha, enfrentando luta, enfrentando adversidade. Mas graças a Deus, nós podemos, mesmo em meio a não entender muita coisa,
dizer, Senhor, coloco minha confiança plenamente em Ti. Amém. Vou depositar diante dos Seus pés os meus anseios, as minhas agonias, as minhas inquietações, os meus pensamentos, as minhas mazelas diante dos Seus pés e confiar em Ti, Senhor. E quanto a mim, eu vou estar feliz em estar em Sua presença e estar feliz em proclamar as Suas obras na minha vida, na minha família, na minha casa, né, em tudo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo, e que isso seja o contentamento de nossas vidas. Amém, irmãos? Até aqui. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por esse tempo aqui junto com os irmãos. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Meu Deus, de fato, tem lutas que nós passamos que é duro compreender, Senhor. Tentar entender é difícil. É muito difícil. Dá um nó na nossa cabeça. Meu Deus, mas graças a Deus, Pai, que o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Obrigado porque o Senhor nos convidou para entrar na sua presença a qualquer momento, a qualquer hora. 24 horas por dia estar nela ininterruptamente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós nunca poderíamos entrar na sua presença se o Senhor não abrisse essa porta para nós, em Cristo Jesus. Hoje nós podemos achegar ao Senhor, ao trono da graça, a fim de achar misericórdia e graça em tempo oportuno. Podemos chegar diante do Senhor, colocar a nossa ansiedade aos seus pés, que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, obrigado pela sua vida em nossas vidas, Senhor. Nos traz, meu Deus, clareza de como conduzi-la. Nos traz clareza de como servir ao Senhor. Nos traz clareza, Pai, de como servir aos irmãos, como servir nosso lar, como ser esposo, como ser uma esposa, filho, meu Deus, amigo, colega, irmão, colega de trabalho, estudante. Nos ensina, Espírito Santo, a viver uma vida digna do chamado celestial. Em nome de Jesus. Pai, seja com cada irmão e irmã que aqui está. Eu não sei quais são as crises que eles estão vivendo, mas o Senhor é aquele que conhece todas elas. Que o Senhor, meu Deus, traga quietude, traga, meu Deus, encorajamento para que esses irmãos e irmãs entrem na sua presença e descubra que o Senhor é aquele que segura com a mão direita. O Senhor é aquele que sustenta na rocha, que é o Senhor mesmo. E que o Senhor, meu Deus, restaure a alegria da salvação em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.